fato de que eu tenha conhecimentos específicos sobre alimentação ou nutrição não garantem que você tenha uma alimentação adequada. Você tem condições específicas como tempo, você tem condições específicas como praticidade, como possibilidades, como dificuldades de acesso a determinados alimentos. Então, nem sempre o fato de você ter ideia adequada sobre o que é comer bem garante que você tenha uma alimentação específica. Nós temos hábitos hoje muito, que eu diria muito sérios, então a gente come muito rapidamente, né? Você senta numa mesa e você come muito rápido. E isso é horrível, horrível também para a criança que está assistindo você nessa relação, né? Então a gente deve descansar o garfo, né? Olhar para o outro, conversar com o outro, né? Esse é um momento de ritual. Uma vez que a pessoa alimenta sem pensar, mas é para saciar a necessidade, muitas vezes é por causa do estresse, onde todo ambiente é estressante, ou trabalho mesmo, relacionamento. Então, aquele alimento que come, na realidade, não saboreia, mas simplesmente tenta oferecer as calorias, as necessidades nutricionais. E as pessoas nem sempre têm momento para pensar. Todo mundo tem que se alimentar todo dia, várias vezes por dia, e muitas vezes não se presta atenção no que se come e como se come. O grande problema do ser humano é que não pensa muito nesses aspectos, que é bem diferente dos animais. Animais não precisam pensar, mas são guiados para alimentar exatamente aquilo que é necessário. Os animais não precisam escolher, só que o homem precisa escolher. Comer é um ritual que nós temos que perpetuar. Ele é importante porque ele mostra as nossas raízes. O almoço com a família ou o jantar com a família é a oportunidade de você estar ensinando seus filhos. Você pausar, você tomar uma água saborificada, você servir com beleza num prato adequado, isso faz parte do prazer que você tem de comer uma comida. E isso ninguém te ensina, né? Isso você aprende do olhar. Episódio de hoje. Há muito tempo educamos, formamos várias gerações e incentivamos os seus sonhos. Sonhos que se tornaram realidade. Escolha você também o seu futuro. Invista na educação adventista. Aqui oferecemos educação de qualidade com ênfase no aprendizado significativo. Venha realizar os seus sonhos. Fast e Food. Combinação de ideias que mudou por completo, não só o jeito, mas o conceito de comer. Mais do que a ideia de comer em movimento, o fast food trouxe com sua alimentação instantânea o imperativo do fácil preparo. Em nome da praticidade, a lei do menor esforço diz que o importante é comer, e comer rápido, sem dar trabalho. Só que preparar comida leva tempo, sentar para comer leva tempo, mastigar leva tempo. Mas é justamente o tempo despendido, o envolvimento, a experiência com algo que torna possível a assimilação, a digestão do significado e a apreciação devida. Quando nós falamos de alimentação, na verdade, nós temos que diferenciar alguns aspectos básicos. Nutriente
é o que, na verdade, nos faz crescer, desenvolver, não ter doenças, não ter problemas clínicos e, ao mesmo tempo, que nós tenhamos uma qualidade de vida adequada. Alimentar-se é um ato que é mais amplo. Ele envolve a ingestão dos nutrientes, mas ele envolve também a forma em que esse alimento está sendo apresentado, então a disponibilidade, e aí nós temos o fenômeno que a gente chama de biodisponibilidade, que é quando eu ingiro um alimento, como ele vai ser digerido, metabolizado e aproveitado. O comer tem um sentido muito mais amplo. Ele está envolvido prazer, está envolvido com quem você come, onde você come, de que forma você come e o que, né? Então, se você come à mesa, se você come assistindo televisão no sofá, se você sai com os amigos para comer, é uma comemoração, ou se você come por culpa, por uma ansiedade, e se você come rápido, né, mastiga ou não mastiga. O nutrir-se acho que está muito mais relacionado com uma necessidade biológica, de atender uma necessidade de nutrientes, de vitaminas, minerais, de energia, para as funções do organismo, para a criança, para crescimento, desenvolvimento. Tem pessoa que sente uma necessidade de comer por causa de não necessidade de nutrientes, mas uma fuga para satisfazer aquele desejo que não foi alcançado. Então, nesses momentos, as pessoas mesmo não necessitando daqueles nutrientes, mas vai colocando na boca para satisfação. Isto é fuga. Agora, alimentar corretamente é introduzir os nutrientes que precisam daquele momento até a próxima refeição. Se você for alimentar, né, nutricionalmente corretamente, né, você tem que ter um prato, uma cadeira, um garfo, uma faca, você está se alimentando e reconhecendo o alimento, né? Agora, se você for se nutrir, você nutre o seu corpo, você tem uma individualidade bioquímica, então você precisa de vitamina C, né? Você está comendo uma mexerica. Você precisa de comer uma fonte de proteína, você está comendo um bifinho ou está comendo um peixinho, uma carninha qualquer, né? Você precisa de carboidrato e você está comendo um arroz, e esse arroz e essa carne e essas verduras e essas saladas, né? Elas têm que estar colocadas de uma forma correta, né? Preparadas de uma forma correta, e elas precisam de encontrar o quê? Um corpo adequado para receber aquilo. Então, durante esse período que você vai gastar a energia e você precisa desses nutrientes para que as células funcionem, para que as células gerem energias e as células danificadas sejam reparadas. Então, toda essa gama de nutrientes são necessários. Por isso que nós sentimos fome. Quando sentir fome, desejo de comer, é o melhor momento para nutrir e alimentar. Então, se alguém é dirigido como o animal, como o nenê, talvez nós falamos instintivamente, que quando sente fome, começa a alimentar. Ai, que sabor bom, porque isso é que eu estou precisando. Isso a gente não precisa raciocinar, nem ter conhecimento científico sobre o valor nutricional. Mas o paladar já me diz, esse que eu precisava, é muito gostoso. E quando o paladar desaparecer e você para de comer, porque subentende que já satisfez a necessidade nutricional. Então isso é um alimentar corretamente. Fora disto, se você belisca por causa de o ambiente que leva você, os amigos, ou então festas, ou principalmente hoje o estresse, então você consome, mas traz grandes problemas no metabolismo do ser humano. Quando nós falamos de alimentação, na verdade nós temos que diferenciar alguns aspectos básicos. Nutriente é o que, na verdade, nos faz crescer, desenvolver, não ter doenças,
não ter problemas clínicos e, ao mesmo tempo, que nós tenhamos uma qualidade de vida adequada. Alimentar-se é um ato que é mais amplo. Ele envolve a ingestão dos nutrientes, mas ele envolve também a forma em que esse alimento está sendo apresentado, então a disponibilidade, e aí nós temos o fenômeno que a gente chama de biodisponibilidade, que é quando eu ingiro um alimento, como ele vai ser digerido, metabolizado e aproveitado. Além disso, quando eu falo em alimentação, eu estou falando de um aspecto emocional e eu estou falando do aspecto também comportamental. Então, a alimentação é um fenômeno que, apesar de instintivo e que leva à sobrevivência da espécie, ela está mediada por inúmeros fatores como tabus, preconceitos, cultura, heranças, modos de alimentação, relacionamento com a família, com o cuidador. Então, sempre nós dizemos que alimentar é uma via de dupla face. Sempre tem a pessoa que está sendo alimentada e o alimentador. Quanto menor eu sou, mais dependente eu sou em relação a essa relação. Em relação na verdade, aos outros fenômenos específicos, é o que nos diferencia dos outros animais, onde a comida é simplesmente uma questão de instinto ou de, na verdade, sobrevivência. Nós temos, além de todos os aspectos, nós temos todos os aspectos de prazer, sensorialidade, todos os aspectos que regulam o ato social de alimentar. Então, é uma característica muito mais complexa e por isso que nós somos bem mais difíceis de ser avaliados do que outros grupos específicos. E muitas vezes, talvez o desenvolvimento do ser humano é que no início não tem como escolher. Simplesmente foi dado dos pais para os filhos. E a partir daí vai acostumando, vai acostumando. Então, isso se torna cada vez mais de uma forma que as pessoas hoje, como não têm muito tempo para pensar sobre esse assunto, então cada vez mais é condicionado pelo ambiente. Isso é um grande problema na nossa sociedade atual. Quem que faz a sua lancheira, geralmente? Minha mãe. O que você mais gosta que ela põe na lancheira? Às vezes ela põe fruta, põe legal. Você gosta de fruta? O que é comer saudável? O que é comer saudável? Banana, eu gosto de banana, maçã. O que você gostaria que a mamãe colocasse na sua lancheira? Eu gostaria que colocasse mais frutas e, claro, de suco que mudasse de melancia, que é meu favorito. E você, conta pra mim o que você trouxe de lanchinho. Eu trouxe pão de bisnaguinha e trouxe uma fruta. Que fruta que é essa que você tá descascando aí? Essa daqui eu esqueci o nome da fruta. E você, o que trouxe de lanchinho? Eu tenho timidez. O Brasil, como outros países em desenvolvimento, ele passa por uma situação que é conhecida como um período de transição nutricional. Nós ainda temos inúmeros bolsões de pobreza e desnutrição. Nós estamos diminuindo isso rapidamente. Nos últimos 50 anos, nós diminuímos mais de 6 vezes o número de pessoas desnutridas, mas nós ainda temos um universo muito grande de problemas nutricionais por diminuição de aporte de nutrientes. Então, nós ainda temos bolsões de desnutrição e nós ainda temos consequências das pessoas que tiveram desnutrição e se recuperaram da desnutrição, como, por exemplo, baixa estatura e algumas carências nutricionais que nós chamamos de fome oculta. Então, anemia, deficiência de ingestão de alguns nutrientes básicos, como cálcio, ferro, vitaminas, minerais, que podem levar a algumas consequências e que já não são uma desnutrição grave que nós tínhamos. E nós temos, ao mesmo tempo, o fenômeno básico do aumento das doenças que nós chamamos da abundância, as doenças do excesso. Então, diabetes, hipertensão,
o excesso de peso, os problemas cardiovasculares, os infartos, os derrames, todos esses problemas ligados também a um estilo de vida inadequado e ao excesso de alimentos. Então, o Brasil está comendo pior e está gastando menos. Nós sabemos que nos últimos 40 a 50 anos no Brasil, nós aumentamos em mais de 3 vezes o excesso de peso, de tal forma que hoje aproximadamente 6 em cada 10 adultos brasileiros já apresentam excesso de peso, nós já somos maioria no excesso de peso, e isso está se refletindo também na população infantil. Num trabalho bastante recente que nós fizemos, uma amostra representativa de crianças pré-escolares brasileiras de nível social, econômico alto e baixo, nós verificamos que 3 em cada 10 crianças com 2 a 5 anos de idade já apresentam excesso de peso. São números quase tão grandes quanto o do adolescente, que tem o mesmo padrão de excesso de peso. Então, nós estamos começando o excesso de peso cada vez mais cedo, estamos mantendo esse excesso de peso ao longo da vida e nós estamos democratizando esse excesso de peso porque todas as classes sociais agora apresentam um ritmo acelerado de ganho, de tal forma que nós temos uma tendência de que nós vamos ainda continuar tendo um volume grande de pacientes obesos, nos aproximando de países mais desenvolvidos que o nosso, onde nós temos já uma catástrofe para os sistemas de saúde. Na verdade, assim, a gente hoje, né, come uma quantidade absurda porque a criança parou de ir para a rua, né? Hoje nós temos o estresse, nós temos medo, nós temos muito medo, né? Nós temos medo de colocar os nossos filhos para jogar pipa, para jogar bola, certo? Então são diversões todas controladas. E aí nós acabamos levando essa criança para o sedentarismo. Porque daí ele tem o videogame, né? Ele tem o computador, ele tem brincadeiras todas muito focadas num único local. Então isso está dando muito problema na coluna da criança, tá? Está dando deformidade, né? As meninas todas com obesidade, com uma celulite avançada, quanto mais nova, mais com celulite por conta do quê? Porque elas ficam muito tempo paradas, né? Não se movimentam e isso precisa, nós precisamos de suar, né? Nós precisamos de trocar, né? E aí o que acontece? Nós estamos cada vez mais dentro de casa e nós estamos cada vez mais estressados. Aí o nosso cortisol sobe, né? Consequência disso, nós estamos cada vez mais tristes, mais isolados, deixamos de interagir com o outro e a criança que é filho de pais obesos ou com uma obesidade moderada, ele começa já ter outros hábitos alimentares e aí ele vai se isolando do grupo e cada vez, e aí nós temos problemas de depressão seríssimos em crianças hoje. Então, assim, esse contexto, né, essa falta de brincadeira, essa falta de espaço, essa falta de comunhão com o outro, né, está mudando o perfil da nossa sociedade e aí a gente está ficando extremamente individualista e também infelizes. O exemplo sempre vem da família, né? Eu costumo falar que educar é dar exemplo, né? Então, a criança não vai comer um prato de salada, de verduras, se os pais não têm esse hábito. Ela vai ser sedentária se os pais passam o dia inteiro em frente à TV. Quando estão em casa, ela vai ter os mesmos hábitos. As crianças deixaram um pouco de ser crianças por conta de toda a cobrança da sociedade e a gente nota isso muito mais claramente nas classes sociais mais favorecidas, então eles precisam ficar na escola o dia inteiro e fazer curso de inglês, de espanhol, então eles acabaram não tendo tempo mais e tem que fazer lição e as lições levam 4, 5 horas do dia deles, que é o tempo que ficariam brincando. Então a gente os pais precisam saber dividir os horários com os filhos. É importante que eles estudem sim, mas é importante que brinquem na rua, que se sujam, que corram, né? E que os pais estimulem o esporte, um estilo de vida saudável e não o sedentarismo. Tem que ter limites, essas crianças têm que passar no máximo
2 horas por dia frente a videogame, TV e computador, os 3 juntos, acima de 2 horas por dia já é causador de obesidade, isso a gente tem certeza, já é comprovado. Então essa criança tem que ter limite, não pode ficar frente a esses aparelhos o dia inteiro, sentados, tem que correr, tem que brincar. A Sociedade Americana de Cardiologia preconiza como atividade física para a criança 1 hora de atividade física por dia. Então também não adianta fazer 1 hora de natação 2 vezes na semana, não, o ideal é que eles tenham que correr, brincar, gastar energia pelo menos 1 hora diárias, né? E os pais não adianta o pai tomar refrigerante e querer que a criança tome suco natural, então os pais devem sentar-se à mesa e fazer uma alimentação saudável desde que a criança é ainda muito pequena, para que ela desenvolva esses hábitos. O comer é comer e formar comidas da alma, né? Comidas que vão te acompanhar sempre. Você não pode não ter essa relação com a comida, né? A comida te ensina muitas coisas. Então, ela adoça a sua vida, ela salga a sua vida. E você reproduz isso, né, na sua vida. Então, assim, a tua relação com a educação alimentar é uma coisa que tem que perpassar pela emoção, que tem que passar pelo cheiro, que tem que passar pela especiaria, né? Então, você não gosta de comer uma comida insonsa, você não gosta de uma vida insonsa, você não gosta de relações fracas. Todo mundo, né, tem que ser um pouco psicólogo, tem que ser um pouco educador, todo mundo tem que elaborar o ato de comer com o ato de viver. E aí, a gente não pode comer a raiva, né? Não pode comer a dor, a gente tem que comer a comida. O filho não pode comer a solidão, não pode comer uma comida qualquer, né? Então, assim, passa por uma situação, Joana, você está exigindo muito que as pessoas façam isso. Não estou exigindo muito. Eu acho que, assim, a vida é doação, né? A vida é doação, a vida é família, né? E quando você constitui uma família, você está trazendo valores diferenciados. Quando você coloca numa escola, é porque você conhece a metodologia da escola. Ela pode ser uma escola pública, ela pode ser uma escola particular, ela tem peculiaridades, né, que vão formar o caráter do seu filho. E ele é a sua continuidade. Então, o que é isso? É a valorização da família, né? É a valorização da mesa, né, que não pode ser o cantinho do seu computador. Então, assim, obesidade, ela existe e ela vai existir muito mais se cada vez nós ficarmos mais sós, né? Mais compenetrados só na gente, né? E não olhar a beleza do prato. A primeira novidade que eles levaram quando entraram na escola é a respeito da alimentação, porque não come carne, tem bastante coisa diferenciada, não tem fritura e puxa muito pelo lado assim, natural, totalmente diferente, né? E eu me interessei, porque eu sempre tive problema com peso e não só com a estética, eu acho que faz parte da saúde. Eu achei extremamente importante. E a gente se preocupa em o que vou dar para o meu filho não ficar obeso ou então ter uma qualidade de vida melhor. Só que em casa é diferente você trabalhar com isso direto com eles do que eles vivenciar isso na prática e incluído na escola também, né? E foi muito bom, porque aqui, além de eles abordarem o assunto, eles sabem por que não pode, né? Qual que é o benefício, quais são os malefícios de determinadas alimentações, excesso de gordura, carboidratos. Então, eles aprendem aqui, tem palestra, tem a Semana da Saúde, e isso é muito importante. Eles oferecem aqui na escola também a palestra, né, um seminário, até que eu participei da saúde, convidando os pais mesmo. Abordam também em reuniões escolares sobre alimentação, e eu participei desse seminário. E a gente aprende muita coisa. Você vê que você come muito errado, né? Totalmente errado. E aí eu aprendi muito. E os benefícios que causa, porque a gente sabe que faz mal, mas não sabe o porquê, muitas vezes, né? Você não tem um conhecimento a fundo, por que aquele tipo de alimento influencia tanto na gente, né? Tanto para dormir, quanto no humor mesmo, na aprendizagem. Meu nome é Ana, eu tenho 3 filhos. E me mudei para Tremembé por motivo de
problemas na família. E eu já tinha ouvido assim, falar da escola adventista e foi até então que eu optei por colocar meus filhos aqui. Foi uma mudança maravilhosa. Meu filho tinha sérios problemas, inclusive eu mudei, eu sou professora, dava aula no estado, então eu abandonei meu trabalho, né, em prol dos meus filhos mesmo. E essa foi a mudança, foi a melhor mudança, né? Que até então, como eu disse, eles não estudavam em escola adventista. Então, quando eles entraram aqui, foi assim maravilhoso, porque a gente não muda só em casa. Eles tiveram essa mudança aqui também, né? Não tem fritura na cantina, não tem refrigerante, não tem bala. O que em outra escola sempre, ai, mãe, dá dinheiro para comprar uma balinha, um doce. E aqui eles não têm isso. Então eles veem que não é só eles, a mudança é importante em um todo, né? Então isso foi muito bom. Inclusive do cardápio da minha filha menor, porque criança tem a tendência do coleguinha trazer bolinho, porcarias, né, assim. E graças a Deus aqui não, eles não têm isso. E agora a gente pode contar com o kit lanche também para os pequenos, que vem a fruta, vem o suquinho, o salgado adequado. E isso é fantástico, é maravilhoso, eles amam a cantina da escola, eles gostam muito, os salgados são deliciosos, eu já experimentei. Que a criança, ela tem muito aquele momento de comparar, né? A minha vida com a do coleguinha. Ah, mas por que eu tenho que fazer se ele não precisa? Né? Ou então, que benefício tem para mim? E isso que eu acho muito importante, porque é coletivo, né? Você fala, você está ensinando, está integrado na educação da escola, a educação alimentar. Então, eles veem que não é só para eles. Né? Seria bom a mudança para todos, né? Seria maravilhoso que todos participassem da mudança.